Mas a Carol também tem muita história, né, do passado para contar para nós aqui sobre o carnaval. Né? A Carol era carnavalesca, né? Praticamente, né? O meu pai, ele é músico profissional, né? Sempre teve banda, assim, e tal. E meu pai também, ele não comprava todo ano os discos, porque não era, assim, uma coisa que ele gostava, no sentido como o meu sogro, né? Gostar, assim, de ouvir essas músicas e tal. Mas o meu pai tinha, assim, obrigação de profissional, né? Então, ele todo ano ele chegava, eu não sei se era a banda comprava um disco, e aí eles gravavam fitas, então, para os músicos. os músicos, isso mesmo. E aí, meu pai, como músico, né? Ele era geralmente sempre o cantor principal da banda, e aí ele tinha que tirar as músicas, né? E o que era tirar a música? Era escutar, escutar, escutar. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha nada, então ele tinha aquela que tinha cassete, e muitas vezes ele pedia para eu escutar a música no aparelho de som e escrever, assim que era tirar a música. Não, porque hoje em dia você pega uma música, vai na internet, vai no Google, já tem a letra pronta, já imprime. Exatamente. Mas ali não tinha que ficar escutando. Naquela época a gente tinha que escutar. Aí o rei mandou, aí dentro da fúria, lá vou eu, é todas iguais, gente, não muda. E aí a gente tinha que escutar e pausar, né? E aí anotava. Aí voltava um pouquinho, para poder ajudar meu pai nesse sentido aí. E lá em Itajaí, onde eu nasci, eu sou itajaiense, em Itajaí, Santa Catarina, existiam uns clubes muito famosos, né? Então tinha o Clube Guarani, a Vila, o Clube da Vila, muito famoso, o da Fazenda branco, também, o da Fazenda, o Vermelho e Branco era uma fazenda, né? E o da Vila era a segunda-feira da Vila, ó, era assim uma coisa, parece lotava, que a cidade, né, inteira, exatamente, era uma coisa assim muito disputada mesmo. E o Tiradentes e também, famosa, também tinha bastante. Exatamente. E o meu pai, ele assim, eu me lembro assim, uma época da minha juventude, ele tocava todos os dias do carnaval, todas as noites, aliás, né? E aí de dia tinha duas matinês, assim, que chamava, que eram as crianças iam. Mas desde muito nova, assim, 13 anos, eu já ia com o meu pai às noites, né? E tinha épocas, assim, tinha anos que eu fui todas as noites do carnaval. Todas as noites. Da sexta-feira até a terça-feira. Isso você tinha que dar 14, 15 no olha máximo. Que má influência, né? E aí, como você falou, que é interessante, porque essas músicas... Ia todas as noites do carnaval, mas ia todo dia na missa? Não ia. Não. Tá, né? Não. Rezava todo dia o rosário? Não. Só que daí, assim, as músicas, né? Aquelas batucadas, elas acabam te levando. É um negócio, assim, que é muito... extasiante, né? Isso, na verdade, é explicado, né? A psicologia explica isso, essa questão das massas, né? Que você está ali com aquela massa, você acaba pensando e agindo como a maioria das pessoas estão ali. Então, assim, tinha aquelas coreografias, né? Na época, isso a gente está falando lá dos anos 1990 e alguma coisa. Então, tinha o El Chan, essas coisas assim que se tocavam, né? Músicas, assim, coreografias, né? Bem pornográficas mesmo, e promíscuas, enfim, e que a gente reproduzia, e que a gente até tinha assim, uma disputa para ver quem dançava melhor, quem fazia melhor. Era muito triste, porque assim, eu sempre fui uma jovem muito bonita, né? E aí eu acabava chamando atenção também por conta disso. Né? Dançava justamente para a sensualidade, sabe? E também tenho, claro, ligado ao meu temperamento, né? O meu temperamento sanguíneo, ele tem muita ligação, assim, com essa questão do sensual, do corpo, né? De me render às paixões do meu corpo, né? Então, e é uma coisa, assim, que nunca ninguém falou para mim, né? Olha, minha filha, você tem que lutar contra isso. Você tem que, então, procurar o caminho da porta estreita. O caminho da porta estreita, qual é? É aquele
vida passa bem, né, bem, tem assim, né? Espremer lá no lado o caminho, e tal. Tem que procurar o caminho inverso, tem que convergir, né? Porque está todo mundo indo lá naquela porta lá, naquela rua, não é nem mais uma porta, já é um portão, uma coisa larga. Todo mundo passa boi, passa boiada e vai tudo pro inferno, né? Vão tudo junto, exatamente. E aí, olha só, nessa época, eu tinha 14 anos, no máximo, meu pai me ensinou a dirigir, e eu que dirigia, voltava dirigindo o carro do meu pai, porque daí eu estava cansado, tinha cantado a noite toda, né? Estava trabalhando, e também bebia um pouco a mais. Né? Aí ele me dava o carro para eu dirigir, olha que perigo. Então, assim, eu dirijo já. Eu tirei a carteira muito tempo depois, mas não tirei com 18 anos, tirei muito tempo depois, que eu tive um problema de saúde, não pude tirar na época. Mas você vê que inversão, né, toda assim, do negócio. E aí acabava assim, perdendo tempo. Né? Essa que é a verdade. Eu me produzia muito, né? Maquiagem pesada, enfim, uma roupa, tinha que comprar roupa nova, sapato alto, essas coisas assim, todas para me produzir como se fosse uma personagem. E é interessante que eu me lembro, assim, vivamente, né, do sentimento pós-carnaval, digamos assim, no dia seguinte, muitas vezes, primeiro que eu já passava o dia todo dormindo, né, se duvidar, o dia todo dormia, e trocava o dia pela noite e tal, mas depois que acabava, aquilo ficava uma sensação assim, ó, não era nem um vazio, era um negócio pior do que o vazio, se puder existir. É uma tristeza, assim, é uma depressão. Profundo, exatamente. É aquele efeito rebote que eu falei, né? Porque você acha que você coloca numa situação aquela confiança de que aquilo vai te fazer bem, de que aquilo vai mudar a sua vida, né? Vai fazer bem de alguma forma, mas não faz. É o contrário. Né? Então, assim, o que eu posso dizer, assim, que eu cometi muitos pecados nessa época da minha juventude, por conta dessa situação, dessa configuração, né, familiar também, e que eu fui assim levada, né, a fazer essas escolhas. Então, pode ter gente aí que está me assistindo hoje que diz, não, mas essa daí, meu Deus, ela ia pular todos os dias, toda noite de carnaval, ela estava lá, e agora está aí falando para não ir no carnaval e tal, quer dizer, o que será que mudou?